Imagine um lugar onde a espiritualidade tradicional fica em segundo plano, e o número de mulheres solteiras chama a atenção. Talvez você nunca tenha pensado em visitar a Estônia, mas há algo de fascinante nesse pequeno país báltico que poucos conhecem. Não estamos falando apenas de paisagens geladas ou de um passado soviético, mas de um estilo de vida único, onde o ateísmo é comum e a vida das pessoas segue um ritmo peculiar. Vamos explorar juntos essa nação, desvendar seus segredos e entender o que realmente significa viver em um lugar tão diferente. Preparado para uma viagem mental à Estônia? Estônia é um país localizado no norte da Europa, fazendo fronteira com o Mar Báltico, onde o céu parece se encontrar com o mar em uma sinfonia de tons azulados e esverdeados. Com uma população de aproximadamente 1,3 milhões de pessoas, a Estônia é um verdadeiro tesouro escondido, onde o encanto está em sua simplicidade e em sua harmonia com a natureza. A baixa densidade populacional contribui para uma sensação de vastidão e liberdade, permitindo que seus habitantes e visitantes experimentem uma conexão profunda com o ambiente ao redor. O país é um dos mais arborizados da Europa, com cerca de 50% de seu território coberto por florestas densas e exuberantes. Essas florestas são o lar de uma rica diversidade de vida selvagem, incluindo alces majestosos, linces furtivos e uma variedade de aves que encantam os observadores de pássaros. Caminhar por essas florestas é como entrar em um mundo de paz e serenidade, onde o único som é o farfalhar das folhas e o canto dos pássaros. Além das florestas, a Estônia é famosa por suas mais de 1.500 ilhas, que pontilham a costa do Mar Báltico. Cada ilha tem sua própria história e charme, desde as maiores, como Saaremaa e Uumauma, com suas pitorescas aldeias e faróis históricos, até as menores, onde a natureza reina soberana e o tempo parece ter parado. As ilhas são destinos populares para os estonianos durante os meses de verão, oferecendo refúgios tranquilos onde se pode nadar em águas cristalinas, explorar trilhas naturais ou simplesmente relaxar sob o sol. A combinação única de uma população pequena, vastas florestas e um arquipélago impressionante torna a Estônia um país onde a natureza é protagonista, e onde o ritmo de vida é ditado pela tranquilidade e pela contemplação. Aqui, o presente se entrelaça com o passado, e cada passo dado em suas florestas ou ilhas é uma jornada em direção a um encontro mais profundo com o que significa viver em equilíbrio com o mundo natural. A pequena Estônia, localizada na região báltica da Europa, carrega em seu território uma história fascinante que se desenrola ao longo de séculos. Desde os tempos em que as florestas densas e os rios tranquilos abrigavam povos ancestrais, até os momentos de luta pela liberdade e, finalmente, a conquista da independência da União Soviética em 1991, a jornada deste país é marcada por resiliência e transformação. Imagine os primeiros habitantes, tribos antigas que se estabeleceram nas margens do Mar Báltico há milhares de anos, vivendo em harmonia com a natureza. Essas terras foram palco de batalhas, invasões e ocupações ao longo dos séculos, com influências germânicas, escandinavas e russas moldando a cultura e a identidade do povo estoniano. Cada pedra, cada árvore e cada rio parece contar histórias dessas épocas passadas, como um sussurro que atravessa o tempo. O desejo de liberdade sempre foi uma chama acesa no coração dos estonianos. Durante os séculos de dominação estrangeira, eles mantiveram viva sua língua, tradições e identidade cultural, esperando pacientemente pelo momento de reivindicar sua autonomia. Esse momento finalmente chegou em 1991, quando a Estônia se viu livre das amarras da União Soviética. A independência não foi apenas um ato político, mas um renascimento da nação, um retorno às raízes e um compromisso com um futuro de prosperidade e autodeterminação. Com a liberdade conquistada, a Estônia rapidamente se lançou em um caminho de modernização e inovação. Em um piscar de olhos, o país, que até então era conhecido por suas paisagens naturais e rica herança cultural, passou a ser reconhecido como um dos líderes mundiais em tecnologia. Como uma fênix que renasce das cinzas, a Estônia se reinventou como a República da Internet. Este pequeno país, com uma população de pouco mais de 1 milhão de habitantes, se tornou um exemplo global de como a tecnologia pode transformar uma nação. A Estônia foi pioneira na adoção do governo eletrônico, onde quase todos os serviços públicos são acessíveis online. Desde votar nas eleições até abrir uma empresa, tudo pode ser feito com um clique. Essa inovação não só simplificou a vida dos cidadãos, mas também colocou o país na vanguarda da revolução digital. Além disso, o país se destaca como um berço de startups, com empresas de tecnologia que ganham reconhecimento mundial, como o Skype, que teve suas raízes plantadas em solo estoniano. A história da Estônia não é apenas de sobrevivência, mas de reinvenção contínua, onde o antigo e o moderno coexistem em uma dança harmoniosa, fazendo deste país um verdadeiro exemplo de resiliência, inovação e visão de futuro. A Estônia, uma joia no Báltico, é um país que, apesar de seu tamanho compacto, guarda uma história rica e um espírito resiliente. Desde que se tornou membro da União Europeia em 2004,
a nação experimentou uma transformação notável que reverberou em quase todos os aspectos da vida cotidiana de seus habitantes. Antes de sua adesão à União Europeia, a Estônia já possuía um espírito de independência e inovação, mas foi essa inclusão que realmente catapultou o país para um novo patamar de desenvolvimento. A integração trouxe consigo não apenas uma melhoria no bem-estar social e econômico, mas também uma nova era de oportunidades e progresso. A economia floresceu, as infraestruturas foram modernizadas, e as portas para o comércio e a cooperação internacional foram escancaradas, trazendo consigo um influxo de investimentos estrangeiros e um aumento da qualidade de vida para os estonianos. Caminhando pelas ruas de Tallinn, a capital medieval e tecnológica, é possível sentir a pulsação de uma nação que mescla o passado e o futuro com uma harmonia impressionante. Por entre os edifícios históricos e as fortificações antigas, encontram-se startups de tecnologia que estão moldando o futuro digital da Europa e do mundo. Essa fusão de tradição e inovação é um testemunho do espírito estoniano, que abraça o progresso sem perder suas raízes culturais. No entanto, uma das características mais marcantes da Estônia é seu clima. Predominantemente frio, o país é dominado por invernos longos e rigorosos, onde o termômetro frequentemente mergulha bem abaixo de zero. As temperaturas raramente ultrapassam os 17 graus Celsius durante o curto verão, que é esperado com grande expectativa pelos locais. O verão, embora breve, é uma estação em que a natureza estoniana revela sua beleza escondida. Os campos se enchem de flores selvagens, as florestas ganham um verde vibrante e os dias parecem infinitos, com o sol se pondo apenas por algumas horas. Os estonianos aprenderam a conviver com o clima severo de maneira quase poética. Durante os meses mais frios, o país se transforma em um conto de fadas gelado, onde o silêncio das paisagens cobertas de neve é interrompido apenas pelo som dos passos sobre o gelo e pelo crepitar das lareiras nas casas. É um tempo de introspecção, de reunir-se com a família e de valorizar o aconchego dos lares, contrastando com a vida agitada que se retoma quando as temperaturas começam a subir. A Estônia, com sua rica história, cultura vibrante e resiliência diante das adversidades, é mais do que apenas um país frio do norte da Europa. É um lugar onde o passado e o futuro se encontram, onde o bem-estar se eleva em meio à simplicidade e onde cada estação traz consigo uma nova história para ser contada. Desde que se juntou à União Europeia, essa pequena nação continua a florescer, mostrando ao mundo que, mesmo em meio ao frio mais rigoroso, há um calor inconfundível que emana do coração estoniano. O salário mínimo na Estônia, atualmente fixado em 654 euros por mês, é considerado relativamente baixo quando comparado a outros países europeus. Apesar de a Estônia ter uma economia em crescimento e uma qualidade de vida apreciada por muitos, esse valor pode representar um desafio para grande parte da população, especialmente quando se considera o custo de vida em algumas das principais cidades do país. Um dos maiores desafios enfrentados pelos trabalhadores que recebem um salário mínimo está relacionado ao custo do aluguel. Em cidades como Tallinn, a capital, os aluguéis podem ser bastante elevados, especialmente em áreas centrais ou em bairros com melhor infraestrutura. Para muitos, o valor do aluguel pode consumir uma parte significativa do salário mensal, deixando pouco espaço para outras despesas essenciais. No entanto, há um lado positivo. As despesas mensais de alimentação na Estônia são relativamente acessíveis. A variedade de produtos disponíveis nos supermercados e mercados locais permite que as pessoas façam escolhas econômicas, garantindo uma dieta equilibrada sem gastar uma fortuna. Produtos básicos como pão, leite, ovos e vegetais são vendidos a preços razoáveis, o que ajuda a aliviar um pouco a pressão financeira sobre aqueles que vivem com salário mínimo. Além disso, o transporte público na Estônia, especialmente em Tallinn, é eficiente e acessível, o que significa que aqueles que não têm um veículo próprio não precisam se preocupar em gastar muito com deslocamentos diários. Tallinn, inclusive, oferece transporte público gratuito para seus residentes, o que é um alívio significativo no orçamento mensal. Mesmo com essas vantagens, muitos estonianos que vivem com o salário mínimo precisam ser bastante organizados financeiramente, priorizando suas despesas e buscando alternativas mais econômicas para garantir que o orçamento dure até o final do mês. Economizar em energia, procurar por ofertas e descontos em supermercados, e até mesmo cultivar pequenas hortas em casa são estratégias comuns entre aqueles que procuram esticar ao máximo o seu salário. A disparidade entre o salário mínimo e os custos de vida, especialmente em áreas urbanas, levanta discussões sobre a necessidade de políticas que aumentem os salários ou ofereçam mais suporte social aos trabalhadores de baixa renda. Enquanto isso, a resiliência e a adaptabilidade dos estonianos continuam a ser fundamentais para superar os desafios econômicos diários. O mercado de trabalho na Estônia é um verdadeiro campo fértil para desenvolvedores de software, que encontram ali não apenas oportunidades, mas um ambiente onde seu trabalho é altamente valorizado e fundamental para o progresso do país. Imagine um jovem desenvolvedor, recém-formado,
que chega à Estônia atraído pelas promessas de uma nação que se orgulha de ser uma das mais digitais do mundo. Ele logo descobre que o país, com seu tamanho modesto, esconde um gigante tecnológico. A Estônia, muitas vezes chamada de nação digital, foi pioneira em avanços que muitos países ainda estão tentando alcançar. Desde a introdução do voto online, uma inovação que permite aos cidadãos votar de qualquer lugar do mundo, até a criação de um sistema de e-residências, que transforma as fronteiras físicas em meras formalidades, permitindo que empreendedores de todos os cantos do planeta administrem seus negócios de forma remota, o país respira tecnologia. Em cada esquina, ele percebe o impacto da digitalização. A burocracia quase não existe, tudo é feito online, desde a abertura de uma empresa até o pagamento de impostos. O jovem desenvolvedor, encantado com essa realidade, rapidamente se vê disputado por startups inovadoras e empresas internacionais, todas ansiosas por talentos que possam continuar impulsionando o progresso digital da Estônia. Os salários são competitivos, e as oportunidades de crescimento parecem ilimitadas. No entanto, ao se aprofundar na vida estoniana, ele nota algo peculiar sobre a sociedade. A maioria da população é ateísta, um reflexo de uma história marcada por períodos de dominação estrangeira e uma forte busca por identidade própria. Esse secularismo não apenas molda a cultura, mas também influencia as interações sociais e a vida cotidiana. Em um país onde a religião tem pouca influência, a espiritualidade e as tradições religiosas cedem espaço a uma cultura mais pragmática e orientada para a inovação. Mas há ainda outro aspecto que chama a atenção do jovem: a surpreendente disparidade de gênero na Estônia. Para cada 10 mulheres, há apenas 6 homens. Essa diferença, que em parte se deve à maior longevidade das mulheres, que vivem em média 10 anos a mais que os homens, cria um cenário único no país. Em eventos sociais, nas universidades e até mesmo no mercado de trabalho, essa desproporção é evidente. Ela afeta as dinâmicas de relacionamento, a estrutura familiar e até mesmo as políticas sociais. À medida que o jovem desenvolvedor se adapta à sua nova vida na Estônia, ele percebe que o país, embora pequeno, é vasto em complexidade e contrastes. Um lugar onde a modernidade tecnológica coexiste com tradições e peculiaridades sociais únicas. Ele se dá conta de que fazer parte dessa nação digital não é apenas uma oportunidade de carreira, mas uma chance de vivenciar uma cultura singular, onde cada dia traz novos aprendizados e desafios. E assim, ele mergulha de cabeça, contribuindo com seu talento para o futuro de uma Estônia que continua a se reinventar. A Estônia é uma nação conhecida por sua infraestrutura de internet extremamente avançada, sendo um verdadeiro exemplo de como a tecnologia pode ser integrada ao cotidiano de seus cidadãos. O país é frequentemente citado como um dos mais conectados do mundo, e não é à toa que a internet desempenha um papel central na vida dos estonianos. A rede de internet no país não é apenas rápida, mas também altamente confiável, permitindo que os habitantes acessem serviços digitais com eficiência, seja para fins pessoais ou profissionais. Essa excelência tecnológica não surgiu por acaso. Após sua independência da União Soviética, a Estônia optou por investir pesadamente em inovação digital, transformando-se em um hub tecnológico global. A infraestrutura avançada de internet foi um dos pilares desse desenvolvimento, e hoje, o país colhe os frutos desse esforço. A conexão à internet de alta velocidade está disponível em praticamente todos os cantos da Estônia, desde grandes cidades até pequenas vilas rurais. Esse acesso universal à rede facilita a implementação de serviços governamentais digitais, como o voto online, que já é uma realidade no país desde 2005. Além disso, a Estônia oferece uma série de benefícios para startups e empreendedores do setor de tecnologia, que encontram no país um ambiente altamente favorável para a inovação. Um dos aspectos mais notáveis é que o acesso gratuito à internet não é apenas uma política de governo, ele é um direito garantido pela Constituição do país. Esse detalhe reflete o compromisso da Estônia em assegurar que todos os cidadãos tenham igualdade de oportunidades no mundo digital. Em praças públicas, bibliotecas, escolas e outros espaços comunitários, o acesso à internet é sempre gratuito e de qualidade, promovendo inclusão digital e conectividade universal. Essa mentalidade digital também se reflete no sistema educacional estoniano, onde a alfabetização digital começa cedo. As escolas estonianas estão equipadas com tecnologia de ponta, e o currículo inclui aulas voltadas para o desenvolvimento de habilidades digitais, preparando as novas gerações para um futuro cada vez mais tecnológico. Além disso, a segurança na internet é uma prioridade na Estônia. Com uma abordagem rigorosa em cibersegurança, o país desenvolveu sistemas robustos para proteger os dados de seus cidadãos, o que fortalece ainda mais a confiança da população em utilizar serviços digitais para tarefas do dia a dia, como realizar transações bancárias, pagar impostos e até mesmo gerenciar sua saúde online. Em resumo, a Estônia não é apenas um país com internet rápida, é uma nação que entendeu,
desde cedo, que o futuro seria digital. Ao garantir acesso gratuito à internet pela Constituição e investir em infraestrutura de ponta, o país se posicionou como um verdadeiro líder global em inovação digital, oferecendo uma qualidade de vida diferenciada para seus cidadãos e atraindo olhares do mundo inteiro para o seu modelo de sucesso. A digitalização é uma prioridade nacional na Estônia, refletindo uma visão pioneira sobre a integração da tecnologia nas operações governamentais e na vida cotidiana. Desde o ano 2000, o país tem liderado uma revolução digital ao transformar todos os seus processos governamentais para um formato eletrônico. Esta transição começou com a introdução do Sistema de Identidade Digital, que permite aos cidadãos e residentes acessar uma vasta gama de serviços públicos online, de forma segura e eficiente. Esse sistema inclui a declaração de impostos, a criação e gestão de empresas, o acesso a registros de saúde e a participação em eleições. Os estonianos podem votar nas eleições locais e nacionais, assim como em plebiscitos, com apenas alguns cliques, sem precisar se deslocar aos locais de votação. A Estônia não parou por aí. A inovação digital também é evidente na forma como o país gerencia seu sistema de e-residências, que permite que empreendedores de qualquer lugar do mundo estabeleçam e gerenciem empresas na Estônia sem precisar residir fisicamente no país. Este programa tem atraído uma crescente comunidade de empresários internacionais e facilitado o crescimento econômico da Estônia, além de reforçar sua posição como um centro global para startups e tecnologia. No âmbito do transporte público, a Estônia se destaca por oferecer transporte gratuito em várias regiões, especialmente nas áreas urbanas. Essa política foi implementada para promover a inclusão social, reduzir a dependência de veículos particulares e minimizar a poluição urbana. Em Tallinn, a capital, o sistema de transporte público é vasto e moderno, abrangendo ônibus, bondes e trólebus, todos operando sem custo para os residentes registrados. Esta abordagem não só melhora a qualidade de vida dos habitantes, mas também serve como um exemplo de como políticas públicas podem alavancar o desenvolvimento sustentável e a mobilidade urbana. A proximidade da Estônia com a Finlândia adiciona uma dimensão interessante à sua estratégia de conectividade e desenvolvimento. Localizado a apenas 80 quilômetros do continente finlandês, o país é bem servido por uma rota de ferris frequentes que liga Tallinn a Helsinki. A travessia pelo Mar Báltico leva menos de 2 horas, o que facilita viagens rápidas e acessíveis entre as duas capitais. Esta proximidade não só fomenta laços econômicos e culturais, como também cria oportunidades de intercâmbio para negócios, turismo e educação. Cidadãos e turistas podem explorar facilmente as ofertas culturais e comerciais de ambas as nações, beneficiando-se de uma colaboração que fortalece as economias locais e promove uma rica troca cultural. Eu vou ficando por aqui, inscreva-se no canal e exponha sua opinião sobre a Estônia. Até logo!